Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais uma vez eu estou aqui para contar história para vocês. E eu estou muito feliz, porque de novo eu trouxe aqueles 3 amiguinhos aqui me ajudar a contar a história, para que vocês entendam melhor. Vocês lembram o nome deles? Oi, eu sou Eude e tenho 7 anos. Eu sou a Alice e tenho 6 anos. Eu sou a Olivia, eu tenho 4 anos. Muito bem, obrigada, gente. E nós vamos relembrar o que nós temos aprendido. Vocês lembram do versículo desse mês? Lembra? Vamos falar todo mundo junto? Junto com o Eudinho. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Onde está escrito isso? Em Lucas 16, 10. Muito bem. E a gente tem aprendido também as regras. E através das regras, a gente tem aprendido muitos jogos. Vocês lembram? Sempre tem alguém aqui brincando e todo jogo tem as suas regras. Na nossa vida tem as regras. Mas na brincadeira de hoje, eu quero que vocês aí em casa também participem comigo. Comigo, com o Eude, com a Alice e com a Olivia. Tá bom? Então, agora, se vocês quiserem dar uma pausa aí no vídeo, vocês dão uma pausa, corre lá no quarto de vocês, no escritório, pega uma folha e vamos fazer essa brincadeira junto com os 3, tá bom? Então, é o seguinte, a regra é a seguinte, vocês vão ter que fazer um desenho aí em casa, vocês vão ter que fazer um desenho, o Eudinho, a Alice e a Olivia vai fazer um desenho, usando este círculo. Então, eu vou dar um círculo para o Eudinho. Eu vou dar um círculo para a Alice, na folha, olha lá. E eu vou dar um círculo para a Olivia. E aí, na folha de vocês em casa, vocês vão fazer um círculo também. E a regra é a seguinte... Eu não sei o que vocês vão desenhar, mas tem que usar esse círculo daí. A Olivia vai ter que usar esse círculo, o Eudinho vai ter que usar o círculo que eu dei para ele, e a Alice também. Se o desenho da Alice for igual ao da Olivia, elas não vão ganhar ponto nenhum. A regra é essa. Ganha ponto quem conseguir fazer um desenho diferente de todos. E vocês aí em casa vão fazer um desenho. Tem que ser diferente do desenho do seu irmão e tem que ser diferente do desenho do Eudinho, do desenho da Olivia e da Alice. Vamos ver quem vai ganhar ponto? 1 minuto. Nós vamos correr agora 1 minuto e vocês vão fazer um desenho. Tá bom? Daqui 1 minuto, a gente volta aqui para ver como que ficou a pontuação. Tá bom? Agora eu acho que já passou 1 minuto, né, gente? Então, Eudinho, traz o seu desenho aqui. Quero ver o desenho que o Eudinho fez. Legal! Olha só o que ele fez. Dá para enxergar aí? Ele fez um campo de futebol. E ele usou o círculo bem no meio do campo e fez um desenho campo de futebol. Se alguém aí em casa não fez nenhum campo de futebol, Eudinho, você ganhou 10 pontos. 10. Alice, traz o seu agora. Bem rápido. A Alice fez um sol com aquele círculo. E depois ela fez um jardim, acho que uma chuva caindo ali, mas aquele círculo ela transformou num sol. Tá igual do Eudinho? Não. Então também ganhou 10 pontos. Agora, Olivia, venha rápido trazer seu desenho. O que você desenhou aqui? Eu desenhei um menininho. Ah, um menininho, olha, ele está sorrindo. E ele está bem cabeludo, né? Legal, ela também ganhou 10 pontos, porque está diferente.
desenho diferente do outro. Obedeceu, tá igual à regra que a gente colocou. Então, gente, e aí na casa? Vocês desenharam alguma coisa? Se vocês não desenharam nada parecido, vocês estão de parabéns. Vocês ganharam também 10 pontos. A moral da história de hoje é: aproveite no máximo possível o que recebeu nas suas mãos. O que vocês receberam nas suas mãos? O que o Eudinho recebeu? Foi um círculo. Ele aproveitou para fazer um campo de futebol. O que a Alice recebeu? Um círculo. Ela teve que fazer, ela fez um sol. E é assim a nossa vida. A gente tem que aproveitar. A Olivia recebeu um círculo e fez uma caretinha aqui, um menininho. Então, nós precisamos aprender a aproveitar aquilo que a gente recebe em nossas mãos. E a história que eu vou contar hoje, eu vou precisar da ajuda de vocês 3 também. Olha só, Josi vai contar bem rápido para vocês. E vocês vão entender rápido. Jesus, quando ele ia ensinar uma coisa, ele usava umas histórias para ficar bem legal e as pessoas entenderem direitinho. E ele contou uma história bem legal a história que ele contou. Era um homem que era um chefe e chegou o dia dele viajar. E ele precisava deixar o dinheiro dele, os bens dele com alguém. Então, ele deu 5 sacos de ouro. Contem comigo. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 sacos de ouro ele deixou para um servo dele cuidar. Faz de conta que esse servo é a Olivia, certo, Olivia? Muito bem. Você vai cuidar desses 5 sacos de ouro. Para o outro servo, deu 1 saco de ouro e 2 sacos de ouro. Para o segundo servo. Pode ir lá também. E para o último servo, ele deu apenas 1 saco de ouro, que também é muito dinheiro. E ele tinha que cuidar desse dinheiro para o chefe dele. Vai embora e vai cuidar do seu saco de ouro. Então, olha só, na nossa brincadeira, o que cada um recebeu? Um círculo. E eles fizeram muito bem um círculo deles. Agora, eles, na história de Jesus, não são eles que receberam isso. Na história de Jesus, tinha 3 servos. Um recebeu 5 sacos de ouro, o outro recebeu 2 sacos de ouro e o terceiro recebeu 1 saco de ouro. E vamos ver o que eles fizeram? Eles tinham que cuidar bem. Eles tinham que fazer esse dinheiro aumentar, crescer, certo? Vamos ver o que aconteceu com cada servo. Porque o chefe um dia voltou. Ele voltou e falou assim: cadê meu primeiro servo? O que ele fez com o dinheiro que eu deixei? Nossa, pessoal, olha o primeiro servo que recebeu 5 sacos de ouro. Voltou com tanto saco de ouro, tanto. Ele voltou com 10 sacos de ouro aqui. E o chefe olhou para o servo e falou assim para ele: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, agora eu vou te colocar sobre o muito. Venha e participe comigo da festa, da alegria, porque eu deixei com você e você foi fiel. E ele foi muito abençoado, porque ele cuidou muito bem daquilo que foi colocado na mão dele. E daí, pessoal, vocês lembram que o segundo servo recebeu 2 sacos de ouro? Vamos ver quanto que transformou os 2 sacos de ouro? 1, 2, 3, 4. E o chefe olhou para esse servo fiel e falou: muito bem, você cuidou muito bem, você foi fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Venha, participe comigo da alegria, você vai festejar comigo. E ele foi muito abençoado, porque ele cuidou muito bem daquilo que foi colocado na mão dele.
desse servo, que está representando a Alice. E, enfim, chegou a hora do terceiro servo dar conta daquele que foi colocado na mão dele. O terceiro servo, lógico que não é o Eudinho que fez coisa errada, foi o servo, mas ele que está aqui fazendo o teatro, tá, pessoal? E o terceiro servo chegou aqui com 1. Quanto que foi dado para você? 1. E esse terceiro servo não aumentou, ele não cuidou bem daquilo que foi colocado na mão dele. Então, o chefe ficou triste com ele, pegou o que ele tinha e foi dado para aquele primeiro servo que tinha já conseguido duplicar aquilo que foi dado na mão dele. Obrigada, viu, Eudinho, de participar aqui com a gente. Foi muito boa a participação de vocês. Todo mundo bate palma para eles. Obrigada, viu, gente? E assim é a nossa vida. O que Deus tem colocado na sua vida? O que Deus tem colocado na nossa mão para a gente poder fazer aumentar? Ou você vai enterrar o que você ganhou? Papai do céu dá para cada um alguma coisa. A gente brincou do círculo, o que a gente vai fazer com o círculo? Podia brincar de quadrado, de triângulo. Não importa o que cada um vai ganhar, tem que fazer alguma coisa com aquilo que ganha. O servo da história de Jesus, 2 foram muito bem. Mas o último servo daquela história, que o Eudinho representou, eu acho que o Eudinho não ia fazer o que o servo fez. Mas aquele servo não foi tão fiel. Ele não foi fiel no pouco. E também não ia ser no muito. Não é verdade? Então, aquele saco de ouro que o servo ganhou, apenas 1, e ele enterrou, muitas vezes é quando a gente vai para a escola, tem um lanche e a gente não divide com alguém, é como se a gente estivesse enterrando. Lembra da história que a tia Rafa contou? De um homem que construiu um celeiro, e aquele celeiro ficou muito pequeno, ele derrubou, construiu um outro para guardar mais milho, e depois ele construiu um outro para guardar mais milho. Vocês acham que ele foi bom e duplicou? Não. Por quê? Ele enterrou. Aquela é uma maneira de enterrar. Quando fica guardando só para ele. Ele guardava só para ele, não dividia com ninguém, não ajudou ninguém. E foi deixando grande o tesouro dele, mas para ele mesmo. É a mesma coisa que enterrar. Quando você divide o que você tem, quando você compartilha o que você tem, você está aumentando. E Deus coloca mais coisa ainda na mão de vocês, para vocês poderem compartilhar mais. Mas aquele que enterra, já que ele enterra, melhor não dar nada para ele, porque ele não divide com ninguém, só que é para ele. Então, a história de hoje, que Jesus nos ensina, é que a gente precisa dividir, compartilhar. Todas as histórias desse mês, é isso que a gente aprendeu. Era história diferente, mas a moral da história é essa. A gente precisa amar o nosso próximo. Por isso que aqui, olha o meu círculo aqui, o que eu posso fazer com ele? Segundo os ensinos de Jesus. Olha só o que eu posso fazer. Eu tenho que escrever amor aqui. Eu aproveitei o meu círculo para lembrar todos vocês que sem amor, a gente sempre vai estar enterrando aquilo que chega nas nossas mãos. Quando a gente ama o nosso próximo, o nosso amiguinho, a gente vai estar duplicando aquilo que chega nas mãos. Sabe aquele amiguinho lá na classe? Às vezes, lembra de alguém aí? Na minha classe tinha, quando eu era professora também tinha. Aquele amiguinho que às vezes é o único que fica lá na sala sozinho, não tem um amigo, ninguém brinca com ele, ninguém chama ele para participar da lição. Às vezes, esse amiguinho, você precisa ir lá compartilhar da sua amizade com ele. Você está sendo o quê? Você está compartilhando amor, obedecendo o que Jesus nos ensinou. Essa é a nossa responsabilidade.
fazer aquilo que é esperado da gente. Não é isso que vocês aprenderam? Então, vamos agora pedir para o Papai do Céu nos ajudar a compartilhar, a ser aquele servo que tinha só 5 e transformou em 10, ainda ganhou mais um, ficou com 11. A gente não pode ser igual aquele um que teve um e não cuidou direito, enterrou. Vamos fazer uma oração agora para pedir para o Papai do Céu? Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por todas essas lições que nós temos aprendido. Muito obrigada por cada história que o Senhor contou na Tua palavra. E aí sim nós podemos estar toda semana aprendendo coisas para abençoar a vida daqueles que estão à nossa volta. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ter responsabilidade. Nos ajuda a aproveitar tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Nas mãos de cada criança, nas mãos de cada família aqui. Usa, Senhor, nossas vidas para abençoar essas pessoas. Usa, Senhor, a nossa igreja, a nossa comunidade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a história, tenham gostado. E essa semana, tira a semana inteira para praticar, tá bom? Entra no Instagram, confiram as atividades que tem, atividades a semana inteira para vocês, tá bom? Tchau, tchau!